Oi, professor. Ó, o próximo que temos aqui é o Gilson e o Moacir, com o título de Incentivos e Projetos de Educação Ambiental fomentados pelo Comitê da Bacia do Pontal e sua efetividade no envolvimento da sociedade na conservação e proteção dos recursos. Moacir, desculpa, você tinha me falado do que ia mandar outro título, eu não lembro se você mandou. Se você me mandou... Bom dia. Não, seguindo a orientação do professor Marinho, eu dei uma reduzida no título, né? Ah, tá. Certo? Aí, pode começar a apresentar? Aí eu, assim, se vocês tiverem problema com a apresentação, eu apresento, mas se vocês conseguirem apresentar por aí... Tá. Eu vou apresentar por aqui, então. Me dá o ok, se já está apresentando, fazendo favor. Não está ainda. Ainda não, Moacir. Tá. Compartilhar. Agora está aparecendo. Depois desta apresentação, nós teremos a da Angélica, que é a última. Tá certo, Tatiana? Isso, professor. Aí, Tatiana, então vai ficar esse título aqui, tá? Eu vou... Tá. Eu anoto aqui. Daqui a pouco eu começo a falar, então. Deixa eu ver. Então, bom dia a todos. Nós estamos... a nossa proposta de apresentação, ela foge... não foge, na verdade, ela está indo por uma outra vertente em relação a uma disciplina. Tá? As apresentações até agora estavam falando sobre a gestão de recursos hídricos, e a gente vai estar observando agora na nossa apresentação sobre como que é a gestão do Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema, a gestão da educação ambiental. Tá? E, para isso, a gente fez uma análise bibliográfica, como é de praxe, para poder nos fundamentarmos sobre a questão ambiental. Fizemos também uma análise de como que a educação ambiental ela é trabalhada dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, com os apoios que eles dão, e também vamos fazer algumas considerações do que a gente acha que seria interessante estar, que o comitê pudesse pensar, algumas considerações nossas. Então, o grupo sou eu e o Gilson, e os orientadores são a doutora Maria Cristina Brisk e o doutor Guilherme Marini Perpétua. Bom, no início a gente vai querer ver para vocês, assim, fazer uma breve apresentação da evolução de como que a concepção de educação ambiental, como que surgiu entre a academia, né, e como que ela evoluiu ao longo do tempo, bem rapidamente. A gente começa lá com 1960, quando a gente começa esse questionamento sobre relação ao ser humano e meio ambiente. Essas questões basicamente quando nós temos uma evolução dos meios de telecomunicações, quando o homem vai para o espaço, e que começa a ver que a Terra é aquela coisa que parecia, nossa, nós temos aí uma estrutura muito frágil, a Terra. E a gente pensar também que começou a se ver que os problemas pontuais ambientais, que antigamente achava não tem tanto problema ambientais, eles já estavam se tornando problemas mais de caráter regionais e até já iniciando problemas globais. Em 1968, a gente tem o Clube de Roma, que era a célebre reunião, que aponta a sustentabilidade como aspecto de educação ambiental. Só que ali, um grande problema dessa reunião, foi que se apontou que a educação ambiental, para reduzir os problemas ambientais, era necessário que houvesse se colocou a culpa basicamente dos países pobres. A gente tem que fazer um controle de população, e não era bem essa pegada que a gente tem hoje, né? Bom, em 1972 tem a primeira Conferência Mundial, Conferência de Estocolmo, né? E aí começa-se a haver uma discussão sobre o modo de vida contemporânea e a sua sustentabilidade a longo de prazo. Então, aqui a gente já começa a ver
que a educação ambiental, que no caso, os problemas ambientais, eles estão ligados, basicamente, intrinsecamente ligados a como que o homem está conduzindo a economia e como que a sociedade humana está moldando ao seu modo, ao seu bel prazer a natureza e os impactos que isso provoca. Em 1977, quando a gente fala de educação ambiental, a Conferência de Tbilisi é um marco conceitual, tá? E aí a gente rompe aquela ideia de uma educação conservacionista, que veio muito das ideias do Clube de Roma, né? Então, que você tinha lá, que ela tem que ser descontextualizada. E essa ideia aqui seria o seguinte, como que, por exemplo, lá eu tenho um problema num pasto, né? Perda de solo na pastagem. Então, ali, a ideia que se tem era só você trabalhar em cima da pastagem, em cima dos questionamentos, mas não pensar em outras variáveis que estavam fora, que estavam a mais do que isso, por exemplo, como a cultura, como a questão dos questionamentos sobre produção, sobre consumo. Então, a educação ambiental aqui, ela era pensada assim, de forma mais pragmática. Bom, em sequência, agora a gente falando questão de Brasil, questão de educação no Brasil, nós temos aqui o marco da Rio 92, que ela vai ser propulsora na elaboração de leis na área de conservação e preservação ambiental. E também começa a enraizar a educação ambiental aqui no Brasil. Tá? Então, a Rio 92, a questão ambiental, ela foi muito importante. Em sequência, nós temos, em 94, já passando para o campo da educação ambiental, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONER, em 94, e quando nós vamos para 97, o Programa Nacional de Educação Ambiental, muito do que foi pensado lá, é colocado dentro dos parâmetros curriculares nacionais, tá? Os parâmetros curriculares nacionais seriam basicamente assim, que a grosso modo seria como que uma normatização do que os currículos nacionais têm que oferecer de mínimo para os alunos estudarem dentro das escolas, tá? Então, como a educação ambiental é uma disciplina complexa, interdisciplinar, não tá? Então ela está dentro da geografia, da ciência, então o que se colocou ali, que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, não é a educação ambiental não vai ser uma disciplina, ela vai ser uma questão transversal, ou seja, ela vai ser trabalhada pelas várias disciplinas que são ensinadas na escola. Bom, uma outra vertente que a gente tem que pensar é o seguinte, o que isso aí, essa questão da educação ambiental tem a ver com a bacia hidrográfica? Nós sabemos que a gente pode colocar vários recortes, né? O recorte nacional, o estadual, municipal, mas quando se a gente está tratando de meio ambiente, a base bacia hidrográfica, ela vai ser uma ferramenta, ela é a base, a base territorial da bacia hidrográfica, ela é muito mais fácil de entendimento, de trabalho, porque, como se falou ontem, né? A gente, enquanto você fala de política, a política acontece no município. Se a gente falar de meio ambiente, os problemas ambientais acontecem dentro da bacia hidrográfica, né? E o Santos de Rufino diz o seguinte, ó, que ela é a melhor unidade, ela é a unidade territorial ideal para o melhor manejo da gestão ambiental, bem como para se trabalhar a educação ambiental de forma interdisciplinar, atenta à sua complexidade, já que permite observar peculiaridades locais em detrimento a um modelo único, impossível de ser alcançado em um país de milhões de dimensões continentais como o Brasil. Então, é aquela ideia, né? Pensa globalmente e age localmente. Esse localmente seria a base da bacia hidrográfica. Agora, outra questão que a gente vê é o seguinte, que essas ações para a gente enfrentar a questão ambiental, elas se tornam não mais práticas pontuais isoladas no campo da educação. Então, são ferramentas efetivas na construção e na solidificação da identidade social de uma sociedade socioambientalmente esclarecida e responsável pelas ações exercidas dentro da sua bacia hidrográfica correspondente. Esses dois pensamentos se complementam para a gente justificar o porquê que a educação ambiental é tão importante dentro de uma bacia hidrográfica. Bom, aqui a gente tem um outro... O que a bacia é? Isso tudo tem a ver com o nosso curso também, né?
Nós estamos trabalhando dentro desse seminário sobre a política, sobre aspectos da política nacional de recursos hídricos, como que ela é colocada, sobre esses instrumentos de gestão. Quando a gente observa os instrumentos de gestão das bacias hidrográficas, que é colocado na política nacional de recursos hídricos, nós vemos aqui, ó, trabalho com enquadramento dos corpos d'água, que os nossos colegas já apresentaram vários trabalhos aí, muito bem apresentados. Sistema de informações sobre recursos hídricos, que a gente já viu também nos outros seminários, e também nas apresentações de ontem, que esse sistema ele é muito falho, ainda tem muita coisa para ser feita, para ser coletada. Nós vimos também que esse sistema, a lei também, ela trabalha com a outorga de direito de uso, compensação financeira aos municípios e cobrança dos usos de recursos hídricos. Isso tudo está dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí você pode pensar, bom, mas cadê a educação ambiental aqui, né? Porque a educação ambiental, na verdade, ela não é um instrumento de gestão, né? O professor Mauro bem falou para a gente quando nós consultamos ele. Educação ambiental não é instrumento de gestão, mas ela colabora de que jeito? É aí que a gente quer entrar. Né? Instrumento de gestão, ela pode se tornar pouco eficaz. Né? Tudo aquilo que é colocado na lei, ele é pouco eficaz se a gente não tiver efetivo envolvimento e comprometimento da sociedade na conservação e na proteção dos recursos hídricos. Há, portanto, a necessidade de envolver toda a comunidade nesse processo. Isso aqui quem afirma é o Lopes e o Teixeira, de 2013. Então, é nesse ponto que a gente quer chamar a atenção, que a gente justifica a importância da nossa apresentação. Que a gente tem que fazer que, para que dê certo os instrumentos de gestão, para que o Comitê de Bacia Hidrográfica seja efetivo no seu trabalho, ele tem que envolver a comunidade. Envolver a comunidade é disseminar conhecimento, né? Como a gente sempre diz, aquele chavão, conhecimento é poder. Bom, para isso, o que nós fizemos aqui? Como que a gente está falando de qual é a efetividade das ações de educação ambientais do comitê? Nós, no nosso levantamento bibliográfico, nós vimos que já tem uma monografia do ano passado feita pelo Fernando Lopes da Silva, que ele fez a dissertação sobre o seguinte tema: Estudo sobre Educação Ambiental na UGRI 22, São Paulo, materiais educativos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema. Então, a gente não está inventando a roda, né? Nós estamos trabalhando em cima nós vamos fazer a apresentação muito resumidamente, tá? Tem uma coisa muito bacana, um trabalho muito bem feito dele, só que a gente só vai pegar alguns pontos principais que ele colocou, só quais foram as ações que o comitê fez, tá bom? Então, se a gente pecar por resumir demais, só a gente pede desculpa ao autor. Ele fez o seguinte compilado, olha. O comitê fez durante 20 anos, Encontro Regional de Defesa, dos Educadores de Defesa da Água, tá? Foi para membros da Câmara Pública e Privada, técnicos e demais interessados. E o objetivo era discutir as dificuldades e desafios da educação ambiental, voltados aos recursos hídricos, e assim traçar estratégias para ações futuras. Então, o ano passado não teve, por causa da pandemia, mas aconteceu esses 20 aí. Publicou materiais também, o comitê publicou materiais entre 1999 e 2017, fez o diagnóstico da situação dos recursos hídricos do Pontal do Paranapanema, que foi o relatório 0 de 99, produziu o CD-RUM Educação Ambiental no Pontal do Paranapanema, em 99, elaborou o dossiê da água de 99 e 2000, também disponível no CD-RUM. Em 2001 e 2002, fez o dossiê Semana da Água, que está disponível no CD-RUM. Realizou o planejamento da bacia hidrográfica do Pontal do Paranapanema em 2003. Fez, em 2004, o diagnóstico da situação dos recursos hídricos no Pontal do Paranapanema, relatório 1, levantou a vegetação natural, reflorestamento, reconstituição básica cartográfica, certo? Com o apoio do Instituto Florestal, investimento do FEIDRO. E
O Instituto, em 2004, incentivou, elaborou a educação ambiental no Pontal Verde. Bom, o Fernando, ele fez também o seguinte, materiais educativos, ele fez o levantamento dos materiais educativos que o comitê elaborou, certo? O plano de bacia hidrográfica do Pontal Paranapanema, o de 2017 e 16-17, o relatório 2, ele considerou como sendo um estudo de educação ambiental. Em 2017, um vídeo de água residual para a comemoração do Dia Mundial da Água. O Atlas Interativo do Pontal do Paranapanema, em 2001. Um vídeo institucional do Comitê de Bacias Hidrográficas, em 2003. Produziu o livro Resíduos Sólidos do Pontal do Paranapanema, em 2004. Produziu em 2005 a Cartilha de Educação Ambiental, Conscientização e Sustentabilidade. Em 2006, fez incentivou e foi feito também um concurso em cima do Atlas Artístico e Temático do Pontal do Paranapanema, intitulado O Brilho das Águas, e implementou a implementação de dados para a elaboração de um sistema de informação geográfica para o gerenciamento de recursos hídricos em 2005. Tá. Seguindo aqui, o autor, ele fez uma apresentação dos materiais educativos, o que era cada um. Só que aí ele falou o seguinte, tá? No texto dele, ele disse claramente isso, olha, alguns daqueles materiais que foi elencados anteriormente, eles não tem mais, eles se perderam, né? Quer dizer, eles se perderam, assim, não tem consulta, não tem mais fios, que eles foram utilizados, não foram guardados, assim. E aí ele conseguiu levantar, segurar somente esses 5 materiais aqui que ele conseguiu ter disponibilizado para ele poder fazer a pesquisa dele, tá? O relatório 0, gente, aí ele faz uma análise. Ó, mais uma vez, peço desculpa se eu fiz uma síntese muito mal feita da análise dele. Mas ele disse o seguinte, aqui no relatório 0, a caracterização dele é um elemento técnico informativo que apresenta o diagnóstico da situação dos recursos hídricos da UGRI 22. Quando ele analisou o relatório 2, ele coloca aqui, olha, a destinação dele é para técnicos, pesquisadores, estudantes e demais interessados. O assunto central é a gestão das águas. Então, é uma linguagem muito mais técnica também. Um grande problema dele. A cartilha de educação ambiental, que foi feita em 2006, tá? O assunto central, é claro, é a educação ambiental, conscientização e sustentabilidade, e tinha uma abordagem de texto em linguagem popular. Essa daqui ele considerou assim, estava bem dentro do assunto, estava com a linguagem bem acessível para a população geral, até para ser utilizado nas escolas também. Aí, sobre o vídeo Água Residual, tá? Ela apresentava nesse vídeo um projeto do Marcelo Yamamoto, tá? Que ele mostrava técnicas de reuso da água domiciliar. Então, basicamente, é o seguinte, ele construiu um sistema de calhas em redor da casa dele, essa calha coletava água da chuva, armazenava nos tambores, e aí ele utilizava essa água. Então, ele estava mostrando ali um conceito de como que usar, uma forma prática de como usar água residual, né, água das chuvas, para poder até diminuir o consumo de água dentro das residências. Quanto ao Atlas Artístico, né, o Brilho das Águas, era um atlas que tinha uma imagem de satélite, aquelas imagens mapas temáticos que foram construídos, que até que a gente construiu no curso também, aprendemos a construir no curso do mestrado. Então, tinha aqueles mapas ali, e os alunos, pelo que eu entendi, eles tinham que trabalhar em cima daquilo lá e fazer uma releitura daqueles mapas, tá? E foi realizado esse trabalho de 1990 e 2003, tá? Então, já faz um bom tempinho já. Até na escola que eu trabalho tinha esse mapa, só que sumiu, já faz tempo, sumiu. Bom, a ideia nossa, então, com base na apresentação, para vocês terem uma noção de qual foi o trabalho durante todos esses anos realizado pelo comitê sobre os materiais educativos. Agora o que a gente está querendo voltar, colocar mais um ingrediente na nossa apresentação.
é como se processa a educação ambiental no ensino das escolas. Então, a gente vai trabalhar agora com vocês, ter uma noção também sobre o ensino formal dentro das escolas, principalmente a escola pública do Estado de São Paulo. Bom, o Programa Nacional de Educação Ambiental, tá, é uma lei, claro, de 99, e ela diz que é dever das escolas promover a educação ambiental. O artigo 2º diz: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Caráter formal seria dentro da escola, ou não formal seria também as ações que a gente pode estar colocando, por exemplo, para a população em geral. Aqui a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, tá? Para quem não conhece, ela vai estar dando parâmetros de como que os currículos nacionais, o currículo seria o seguinte: quais são as disciplinas, o que disciplina tem que trabalhar dentro de cada disciplina, que conteúdos tem que se trabalhar, tá? E ela propõe, a Lei de Diretrizes e Bases, que a educação ambiental nas escolas seja trabalhada como tema transversal e não como uma disciplina. Ou seja, a gente tem as disciplinas português, matemática, história, geografia, filosofia, ciências, mas nós não vamos ter a disciplina educação ambiental. Por quê? Porque ela é conteúdo de geografia, ciências, história, física, química, biologia. Então, esses, de acordo com, a grosso modo, seria assim: estou trabalhando geografia falando de bacia hidrográfica, tá? Então, vou colocar a educação ambiental. O professor de ciências está... vamos imaginar, o professor de ciências está trabalhando sobre a cadeia alimentar. Pode colocar a educação ambiental ali. Seria essa a ideia. E daí, a partir daí, também se começou a fazer projetos integradores. Vamos fazer Semana da Água, vamos fazer um projeto integrando as várias disciplinas? Bom, dando sequência, em 2018, agora a gente já está chegando mais para recentemente, começou a haver uma mudança, até uma necessidade, há uma necessidade de você começar a adequar os currículos à nova realidade que nós temos hoje. Realidade qual? Relacionada principalmente à evolução tecnológica, aos novos modos de ensinar, ao novo tipo de aluno que nós temos hoje dentro das escolas, porque ocorreu um avanço, uma modificação muito grande do público. Então, com isso, em 2018, há a homologação da nova Base Nacional Comum Curricular, chamada de BNCC. Ela vai orientar os currículos do país todo, tá? E ensejar a formação profissional do docente e revisar o material didático. Então, vai trabalhar tanto na formação do professor quanto dos alunos, cujo objetivo principal é estabelecer um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, indicando conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da educação básica. Tá? Então, aqui, agora falando da atual, da BNCC, um grande problema, tá, que o Menezes e Miranda aponta é o seguinte: os estudos que já foram feitos com base, analisando a BNCC, evidenciou que a inserção da educação ambiental, foi realizada de modo insuficiente na BNCC, tá? E eles discordam que a nova BNCC, por quê? Aponta que ele é um retrocesso para a educação brasileira e desconsidera as políticas públicas que seguram a educação ambiental na escola. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma questão muito grave. Ela coloca, basicamente, que a educação ambiental ela vai ser só para o ensino de ciências. O Refaz de 2003, ele vai enfatizar que a educação ambiental deve envolver diferentes atribuições escolares e torna o projeto interdisciplinar em que todos os professores podem contribuir ao transmitir e discutir os conhecimentos para formar cidadãos de bem que cuidem do lugar onde vivem. Nessa perspectiva, a educação ambiental é posicionada como instrumento dos instrumentos para a gestão ambiental. Veja bem, então, o que nós estamos perdendo agora? Como é que está sendo visto na lei que rege a educação pública estadual? Nós estamos perdendo essa perspectiva de que a educação ambiental é instrumento dos instrumentos para a gestão ambiental.
Daí, outros autores apontam o seguinte, que tem uma necessidade muito grande que se mude a metodologia de ensino da educação ambiental. O Paulo Freire Gresser e o Tesani, eles dizem o seguinte, olha, por que tem que ser essa mudança? E aí que é o ponto que chave que a gente está querendo apresentar para vocês. Os alunos de hoje estão processando informações e aprendendo de maneira diferente, sendo necessária a compreensão desse fato por parte dos educadores e uma mudança nas estruturas educacionais, pois esses ainda continuam presos à sala de aula e ao fazer pedagógico tradicional. Então, os professores. Enquanto os alunos vivem em uma outra realidade de mundo, atrelado a uma dinâmica tecnológica pelos lados de fora da construção escolar. Nesse sentido, entendendo que o aluno possui novas necessidades, o atendimento a ele deve estimular e sustentar o seu interesse e apreço pela escola e pelo conhecimento, levando-o a se desenvolver em todas as suas potencialidades dentro dessa nova realidade que o cerca. Gente, trocando em outras palavras, tem vários colegas nossos aqui que são professores do ensino básico, que a gente está vendo, olha, nós fomos formados, nós estudamos dentro de uma lógica que o professor sabia tudo, que a gente usava livro, alguns mais velhos usavam enciclopédia. Hoje, nossos alunos, você está falando com ele está com o celular na mão. Dentro da sala tem Wi-Fi, tem rede de internet. Então, às vezes você está falando um assunto, ele pode estar pesquisando, está anos à sua frente, lá lendo o texto. Ou às vezes você está falando também, ele está mais interessado no TikTok, está mais interessado na rede social. Então, o fazer pedagógico tradicional que nós tínhamos no passado, que a gente foi formado nisso aí, ele está se modificando. Ele já não dá mais conta de atender essa nova dinâmica que está acontecendo dentro da sala de aula. Isso aí todo mundo sabe, que está trabalhando sabe, no ensino sabe disso. E a educação ambiental ela também tem que modificar. Esse é o grande ponto que a gente quer chamar de atenção. Por que isso? Veja bem, aqui é interessante a gente analisar, segundo os estudos, o estudo do William Glasser, que ele diz como que ele aprende. Veja bem, como que a gente aprende? Nós temos os métodos passivos. No método passivo, aquela história, olha, se eu estou lendo, eu aprendo 10% do que eu leio. Se eu escuto, eu aprendo 20% somente. Se eu vejo, 30%. Se eu vejo e escuto, 50%. Então, aquelas aulas tradicionais, as aulas GIS, LOAS e CUSP, né, que é o professor falando, elas são os métodos passivos. E hoje a gente tem uma outra forma, que seriam os métodos ativos, que são os métodos mais modernos, ou seja, não é que é mais moderno, sempre já existia, né, mas é o que a gente está observando que se encaixa muito melhor no conhecimento, na transmissão de conhecimento, que a nova realidade está nos colocando para que a gente faça. Então, veja bem, o Glasser ele diz o seguinte, olha, quando a gente conversa, pergunta, repete, numera, reproduz, define, debate um assunto, a gente aprende 70%. Quando a gente escreve, interpreta, expressa as nossas impressões, revisa, identifica, comunica, amplia, demonstra, pratica e diferencia o assunto, confrontando com outros, é claro, também, a gente aprende 80%. E quando a gente faz o que eu estou fazendo agora, que é explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, eu aprendo 95%. Todo mundo sabe, né? Quando a gente... Aquela velha história que diz, quando você explica uma coisa, você aprende, né? Então, veja bem, essa dinâmica toda é que a gente vê o seguinte, daí que a gente está afirmando, com base nesses autores, que nós temos que melhorar os nossos métodos de ensino. Tá? Adaptar ele à nova realidade, estudar mais e procurar novas formas de estar transmitindo conhecimento da educação ambiental, que é o nosso foco agora. Daí surge uma coisa que não é tão nova, mas que seria o uso da metodologia ativa dentro do ensino da educação ambiental. O que seriam essas metodologias ativas? O Berbel, em 2011, ele afirma o seguinte, metodologia ativa, ela se baseia numa forma de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais e simuladas,
visando as condições de solucionar com sucesso desafios advindos das atividades essenciais das práticas sociais em diferentes contextos. Tá? Então, você vai estar fazendo que o aluno experienciar uma realidade, tá? Real ou simulado. Ele tentar solucionar um problema real ou simulado da realidade. Com vistas, igual a pirâmide lá anterior dizia, o seguinte, você trabalhar em cima, você reconstruir com os conhecimentos. Qual que é o objetivo dela? Propiciar, favorecer a autonomia dos alunos. Contudo, a gente pode destacar também que essas metodologias trabalham com o engajamento dos alunos e colocam eles no papel ativo no processo de aprendizagem, contra a passividade característica do ensino tradicional. Então, é o aluno trabalhar e ser mais ativo dentro da aprendizagem. O professor, então, nesse caso, ele não é um professor, só aquele professor que transmite, ele vai só gerenciar e vai propor atividades desafiadoras para os alunos. O Silva Leite Pereira, 2013, ele diz o seguinte, ó, atividades baseadas na resolução de problemas permitem uma organização mais complexa das ações de educação ambiental. A percepção em relação a esta metodologia baseia-se na exigência de cidadãos polivalentes, criativos e com capacidade de RP, pois os problemas são parte integrante da vida cotidiana. Torna-se imperativo que os cidadãos, quando confrontados com problemas, os saibam resolver de forma eficiente e fundamentada. Então, não é aquele coisa, então eu ensino agora vai ser só colocar trabalhos ali para eles fazerem e eles desenvolverem. Não, mas também é o seguinte, ao desenvolver soluções para problemas que estão colocados ali na escola, quando eles estiverem vivendo em outros contextos, eles também sabem resolver os outros problemas. Metodologia ativa, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte, existem várias metodologias ativas, e aqui a gente tem uma coisa. Aprendizagem ativa por sua natureza. E aí nós temos aqui, ó, experimentação, utilização de hipertextos, aprendizagem baseados em problemas, problematização de textos, utilização de jogos e sites no ensino, simulação, produção de blogs, aprendizagem baseada em projetos, você fazer um projeto, colocar para os alunos desenvolverem um projeto para poder pesquisar sobre ele e fazer um produto final, elaboração do podcast, sistematização pelos colegas, tá? Então, nós temos a produção de vídeo, ensino sob medida. Isso tudo, gente, engloba, quando o aluno trabalha essa metodologia aqui, ele está usando as tecnologias de comunicação, as tecnologias digitais, a criatividade, o relacionamento. Uma outra metodologia, a sala de aula invertida, que basicamente seria assim, o aluno, você passa o assunto para o aluno, ele estuda na casa dele, ele só vem para a sala de aula, para o professor fazer dinâmica de trabalho com ele, então o assunto é estudado em casa, e dentro da sala, e aí os alunos chegam, o professor vai fazer atividades. Hoje também a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como o Edmodo, o Spotify, o Google Classroom, que a gente está até utilizando, o YouTube, o Edpulsos, o Kahoot, que é uma ferramenta que você faz com os alunos, por exemplo, dá um assunto para estudar em casa, na sala de aula invertida, e vem utilizar o Kahoot na escola, que é para você passar as perguntas e os alunos estarem respondendo. Então, nós temos várias metodologias ativas que são utilizadas, né, que a gente está começando a aprender a utilizar dentro das escolas. Bom, baseado nisso, a gente já vê o seguinte, até agora, se a gente comparar essa nova forma de ensinar, esses novos, em relação a essas novas formas de ensinar, e toda essa mudança de contexto em relação ao que o Comitê de Bacia Hidrográfica propôs até então, a gente vê que há uma necessidade de se readequar isso aí, se readequar essas ações de educação ambiental. E a gente faz algumas propostas, singelas, é claro, naquele caso, é uma proposta que pode ser que a gente esteja assim, falando uma coisa irreal, mas é a partir de um sonho que a gente consegue construir coisas possíveis, né? Bom, primeira proposta nossa seria que as ações, planejar as futuras ações de educação ambiental do comitê, que elas incorporem as metodologias de ensino, tais como a aprendizagem por projetos e a gamificação.
Depois a gente vai trabalhar um pouco mais essa ideia. A aprendizagem baseada por projetos, principalmente porque você colocar alunos para... Você só apresentar uma proposta para o aluno, ele não tá, hoje em dia não está fazendo sentido. E você tem que colocar eles para debaterem e trabalhar em cima de um fato. Segunda proposta. Produção de um jogo educativo em formato online, tá? Baseada na metodologia da educação por projetos. Como é que seria isso, basicamente? Os alunos formariam grupos para se debruçarem sobre um problema na bacia hidrográfica, certo? Eles vencer etapas para chegar a uma possível solução para esse problema. Esse jogo educativo, então, teria que ter uma construção em cima dele. Veja que a gente está usando o formato online, por quê? Porque hoje, se você puser o aluno para, muitas vezes a gente vê que colocar o aluno para fazer sem utilizar o celular, ele não está chamando tanta atenção. Terceira proposta nossa. Criação de um site com informações multissemióticas que serão disponibilizadas para o público em geral e estabelecimento de concursos de vídeos curtos. Então, essas informações multissemióticas, elas seriam interessantes porque elas seriam como base para o público em geral ter um conhecimento mais formal, né, fora do senso comum que a gente tem, e, a partir daí, fazer um concurso de vídeos, tá? A outra proposta que a gente pensou foi criar uma Olimpíada das Águas. Esse evento seria totalmente online. Alunos e professores teriam acesso a cartilhas para estudo também online, tá? No site. E depois, que se fosse criada uma ou duas provas online com questões desafiadoras, e aí a gente poderia até criar, sei lá, pensar que o professor criasse uma equipe dentro das escolas e, a partir dessas equipes, aí eles desenvolvessem temas para poder instrumentalizar os alunos a responderem às provas, tá? Uma quinta proposta, fortalecer as parcerias com as diretorias regionais de ensino, tá? Porque há necessidade de formação continuada dos professores e incentivar a adoção desses projetos. Porque, gente, se dentro da escola a gente tem, assim, N coisas, uma correria, atropelo muito grande. A diretoria de ensino, ela tem, quinzenalmente, é um novo modelo, ela fala com todos os professores através das aulas de trabalho pedagógico coletivo. Então, ela tem um canal que ela pode usar isso aí para poder formar os professores dentro dessa proposta de educação ambiental. E a nossa sexta proposta seria essa aqui, ó. Organizar um curso para a disciplina eletiva, a ser disponibilizado para os professores da rede estadual de ensino. Esse curso seria constituído por sequências didáticas que mobilizam os alunos a refletir sobre a temática e construir um produto final, que é apresentado na culminância. Desculpa, o texto cortou. Vocês, talvez, quem não está na escola pública, nós tivemos, a partir do ano passado para cá, o estabelecimento de 3 novas disciplinas, que é projeto de vida, eletivas e tecnologia. A disciplina eletiva seria a bala de prata aqui. Por quê? Porque ela é assim, ó, o professor, durante 6 meses, ou ele pode até fazer depois, replicar para o ano todo, ele cria uma disciplina baseada no que os alunos querem. Então, você tem disciplinas de empreendedorismo, você tem disciplinas de meio ambiente, disciplinas de corte e costura, de crochê, de matemática, de preparação para o Enem. Então, você pode criar o que você quiser ali dentro, tá? E a educação ambiental, ela pode ser usada, né, a maior problema que a gente tem na disciplina letiva é o seguinte: quando o professor para, que ele vai pensar, o que eu vou propor para os alunos, aí fica aquela correria de vou procurar material, ele muitas vezes não tem firmeza do que ele vai trabalhar, às vezes ele trabalha... Então, como eu falei, aqui a gente tem uma grande oportunidade. Se criasse um curso mesmo, de 6 meses, com as atividades bem pensadas, bem planejadas, dá para colocar a educação ambiental dentro do currículo do Estado de São Paulo, das escolas, para o professor
com sugestões de atividades que o professor pudesse adaptar. Essa proposta que eu estou colocando, ela não é nova, tá? Se a gente for, por exemplo, tem um vídeo, eu esqueci o nome agora da referência, mas do Comitê de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, coisa assim, eles tentaram fazer, a SEDUC tentou fazer. Eu vi, tá? E não, assim, como professor, como coordenador de escola, eu digo, aquilo ali não serve para, não é uma proposta palpável para você colocar, é colocado só a ideia, mas teria que ter um grupo técnico, um grupo que parasse em cima disso aí e desenhasse esse curso, tá? Para a disciplina letiva. Bom, basicamente, as ideias que a gente está propondo no nosso trabalho de educação ambiental seria essa, e a gente agradece a vocês. Professor Moacir, parabéns pela apresentação, você que fez, né, a apresentação. Professor, pesquisando dentro de salas de aulas e dentro de colégios, a gente viu que o trabalho de educação ambiental é pouco conhecido, o trabalho de reciclagem, o trabalho de sustentabilidade é pouco divulgado, tanto dentro das escolas públicas como das particulares também. Então, hoje a gente fala muito na mídia, mas dentro do currículo escolar é pouco conhecimento, é pouco utilizado. Então, em cima disso aí que foi feito esse trabalho, a gente pensando no futuro, porque hoje o pessoal pensa muito na coleta seletiva, a destinação do resíduo sólido, mas para tudo isso precisa... Gilson, está cortando a sua... Precisa de uma educação, precisa... Está cortando a sua voz, Júlio. Moacir, eu queria saber qual foi a participação do Gilson nessa exposição que você fez, porque ela me pareceu ser uma exposição sua. O Gilson trabalhou comigo fazendo levantamento bibliográfico, a gente trocou informações com ele, tá? Ele correu atrás de material também. Como eu falei, eu dá essa percepção porque eu estou mais habituado a fazer apresentação, certo? E também, o Gilson também, a parte interessante que até... O Gilson, você está conseguindo ouvir a gente? Ele caiu. Ele tem uma... Ele tem uma grande participação, ele participa do Comitê de Bacias Hidrográficas, ele fez levantamentos para a gente também, para ver, só para o senhor ter uma ideia, ele caiu, só para o senhor ter uma ideia, ele falou assim, olha, foi levantar e viu, tem uma ação que um determinado produtor tinha uma nascente que precisava reflorestar. Eu achei assim, meio estranho, mas eu vou contar a situação. Ele precisava reflorestar a nascente. Aí ele conseguiu o recurso do FEIDO. E para justificar que isso era ação de educação ambiental, utilizou as crianças da escola para plantar. Certo? Para fazer julgamento de valor, eu teria que estudar como é que foi feito, né, o plano, tudo mais. Mas aí fica aquela dúvida, será que efetivamente isso é uma ação educacional mesmo? Você consegue agregar valores, agregar conhecimento para os alunos? Tá? Então, será que o Comitê de Bacias Hidrográficas, ele consegue, com essas ações aí, chegar mesmo a essa disseminação de conhecimentos? Tá? Isso aí foi uma coisa que a gente começou a debater lá, eu e o Gilson, quando a gente foi fazer essa apresentação. Agora, sim, não sei se a gente chegou também igual o senhor falou, né? O nosso tema não é esse, não seria o tema do instrumento de gestão de recursos hídricos, mas foi... É importante saber que eu tenho a opinião de que educação ambiental deveria, sim, ser um instrumento de gestão. No meu entendimento, essa é uma disputa que tem que ser feita, não apenas para ensino formal, porque vocês apresentaram, na verdade, uma proposta para ensino formal. Foi.
Agora, a educação ambiental tem que transcender esse limite, ela tem que ir para os bairros, tem que ir para os movimentos populares, né? E quando a gente fala, por exemplo, em enquadramento, os proprietários de terra têm que passar por um processo de educação ambiental. Quando você fala em outorga, a mesma coisa. E a educação ambiental não é alguma coisa apenas para se fazer nas escolas formais, portanto, até mesmo os técnicos que trabalham na área precisam ter uma visão ambiental. E a água é um componente importante, porque é um elemento importante para motivar a educação ambiental. Ela pode ser uma referência para a educação ambiental e nós estamos vendo aí através dos próprios instrumentos de gestão. A outra questão é que você coloca no começo a compensação dos municípios como instrumento de gestão. Ela foi vetada. Foi vetada. Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República na época. A lei federal não tem a compensação. Eu peguei a lei, eu peguei lá a lei e aí eu não vi que tinha um veto, então acho que é o anterior ao veto, então. Porque, então foi olhar os slides. Foi vetado e, infelizmente, a compensação, que no meu ponto de vista também é uma coisa que deveria existir, né, inclusive que pode estimular a aplicação dos serviços ambientais, o pagamento por serviços ambientais, né? Porque, na verdade, tem determinadas regiões que não podem praticamente ter outra utilidade, porque a utilidade delas é conservação para ter água, né? O Gilson não voltou ainda, né? Ele parou a internet dele, a Tatiana também está com problema na internet. Olha, para o senhor ter uma ideia, o Gilson falou que está com acho que mais de 4 anos, 5 anos, que não tem, ninguém apresenta o projeto de educação ambiental para o comitê. É claro que a gente tem que pensar que 2 anos aí tem a pandemia, né? Mas está com muito tempo. Então, eu fui fazer um levantamento, o comitê tem R$400 mil para investir nisso, né? Retirando, por exemplo, a parte que ele investe na educação, na parte da Unesp, do mestrado profissional. Mas ele tem muito recurso. Então, aí ele fala, até a parte que ele ia falar, a questão de esses recursos, se não tem, eles vão ser destinados a outras áreas, não é? Não, na verdade, todas as vezes que o FEIDO destina recursos para desenvolvimento de um projeto municipal, coisa desse tipo, tem um percentual ser destinado para a educação ambiental. Então, tem que construir modelos. Bom, você tem aí uma responsabilidade de chamar o Gilson depois para efetivamente mostrar que ele ajudou na preparação desse trabalho, senão fica só um trabalho seu. Da maneira como você apresentou, essa foi a ideia. E eu tive que apresentar rapidamente, porque eu fiquei questão de tempo, né? 30 minutos, então, para não... Às vezes a gente você passou dos 30 minutos. Mas está tudo bem, está resolvido, está encaminhado.